Olá, sejam bem-vindos ao seu canal Rede Previdência. Hoje, sexta-feira, 11 de março, trago agora para vocês as principais notícias previdenciárias desta sexta-feira. Precluso destaque de ministro do STF na revisão da vida toda. Pensão por morte e adequação do INSS. Normas para retorno das gestantes ao trabalho. Acumulação de pensão especial, dano moral e benefício de prestação continuada. Contagem de tempo para aposentadoria de guarda-mirim. Eu sou Ney Araújo e, sob a direção geral do Dr. Ricardo Souza e trabalhos técnicos de Ícaro Moreira e Rosa Araújo, vamos agora às notícias que foram destaques. Para a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, desvirtuada a atividade do guarda-mirim, ele pode ser enquadrado como empregado. E, sendo enquadrado como empregado, deverá contar esse período para sua aposentadoria. O guarda-mirim é aquela função que se dá aos adolescentes para que possam se desenvolver socialmente. Já a sexta turma do Tribunal Regional da Terceira Região impôs ao INSS conceder pensão especial, dano moral e a uma pessoa com deficiência em razão da talidomida e manter o benefício de prestação continuada. Melhor dizendo, o INSS foi condenado a conceder a pensão especial por ser ela uma vítima da talidomida, que foi aquele remédio tomado pelas gestantes nas décadas de 50 e 60 e que fizeram os seus bebês nascerem com deficiências. Então, o Tribunal Regional Federal entendeu que a lei que concede a pensão especial à talidomida, como também o dano moral, é possível ser acumulada com o benefício de prestação continuada. Já a Lei 14.311 desta semana trata do retorno das grávidas ao trabalho. Como sabemos, o ano passado foi determinado que elas deveriam ser afastadas. E houve toda aquela polêmica, por quê? De quem seria o encargo do pagamento dessas grávidas afastadas? Foi dito também, pela lei, que elas poderiam exercer atividade em teletrabalho, em home office, mas há situações em que isso é impossível, como linha de produção, como as domésticas, e por isso mesmo ficou o problema para os empregadores, que tinham que afastar, ou tiveram que afastar, as gestantes e continuar efetuando o pagamento. Houve muitas ações na Justiça e a Justiça entendeu que esse encargo não poderia ficar com o empregador e determinou que o INSS efetuasse o pagamento. Então, vem essa lei agora, a 14.311, para tentar corrigir aquela lei do ano passado. Deve ser observado que, para que elas retornem ao trabalho, devem estar com a vacinação completa contra a Covid. Também, se houver o decreto de fim do estado de emergência de saúde pública causado pelo coronavírus, também é um motivo para que elas já retornem.
e também se houver a interrupção da gestação. Então, todas essas são hipóteses em que a gestante deverá, sim, retornar ao trabalho. Claro que se houver necessidade de afastamento, por recomendação médica, se for um afastamento por mais de 15 dias, deverá ser procurado o benefício previdenciário, nesse caso de auxílio-doença, se for uma incapacidade temporária. Já a portaria conjunta de número 60, que foi agora, de março, do início de março, semana passada, aliás, do dia 7 agora, de março, segunda-feira, ela comunicou a adequação dos sistemas, né, para concessão, sistemas da Previdência para concessão dos benefícios de acordo com o que determina a ação civil pública. Esses casos acontecem, ou acontecia, porque agora o INSS tem que cumprir de acordo com o que está preceituado na ação civil pública, em que as pessoas, ao falecer, já não detinham a condição de segurado. Entretanto, ele teve uma incapacidade que foi dentro do seu período de graça, ou ainda, quando estava ao trabalho, teve que... e se afastou e não solicitou benefício. Isso acontece muito com a doença do alcoolismo. As pessoas são muito resistentes a tratamentos. Não querem admitir de forma nenhuma que são vítimas dessa doença. E por isso mesmo, a sua situação agrava, perdem o emprego, às vezes perdem a família e também não requer o benefício previdenciário. Vindo ela a falecer, essa pessoa vindo a falecer, a família provando que, quando ela ainda detinha a condição de segurada, mesmo no período de graça, que nós sabemos que pode ir até 36 meses depois que deixar de contribuir, naquela situação especial de que tenha contribuído pelo menos por 10 anos, né, sem a perda da qualidade de segurado. Então, se ficar provado, mesmo que já tenha passado alguns anos entre a incapacidade e entre a incapacidade como segurado e o seu falecimento, poderá sim e deverá ser concedido o benefício. Isso foi o que ficou determinado na ação civil pública. Já o assunto que domina as nossas manchetes de jornais, domina a imprensa de uma forma geral, que é o destaque pedido pelo ministro Nunes Marques no julgamento da revisão da vida toda. E o debate intenso que vem se travando, para muitos há o entendimento que quando ele fez a solicitação do destaque, já havia a preclusão consumativa, ou seja, já estava fechado o julgamento, já havia sido publicado o último voto que faltava, que foi do ministro Alexandre de Moraes, e, consequentemente, não seria oportunidade para pedir esse destaque. Eis que já estava consumado o placar, que no caso foi de 6-5 a favor da revisão. O entendimento é que era possível que o ministro modificasse o seu voto, o que é permitido, e não o pedido de destaque depois do placar final. Eis que ele próprio já havia, durante o julgamento, aberto divergência e, implicitamente, concordou
não é, com o julgamento virtual. Para o entendimento geral, que tem predominado, é que a situação é uma situação que fica crítica para o Supremo Tribunal Federal com a desacreditação na justiça, entendendo que esse pedido de destaque ele tem mais caráter político do que mesmo jurídico. Inclusive, a revista Veja divulgou que o apelo de Jair Bolsonaro transmitido por Ciro Nogueira, e vamos lembrar que Ciro Nogueira e Nunes Marques são piauienses, né? Então, segundo a revista Veja, o apelo de Jair Bolsonaro transmitido por Ciro Nogueira num telefonema a Nunes Marques foi o motivo para que ele tivesse tomado a decisão de pedir esse destaque para derrubar o julgamento e levar o julgamento iniciado do zero ao físico. E que é uma situação em que não está mais presente o ministro Marco Aurélio, que inclusive foi o relator e votou a favor da revisão da vida toda. E quem o substituiu foi André Marques, que inclusive passou pela AGU. Então, se entende que, se for reaberto o processo fisicamente, então haverá derrota para os aposentados. Bem, existe a Resolução 642/2019, que trata do destaque, mas que não é muito clara a respeito dessa possibilidade ou não desse destaque já finalizado o julgamento. Então, vamos aguardar a revisão. O presidente do STF, Luiz Fux, deverá, então, se pronunciar quanto a esta omissão. Estas foram as notícias desta sexta-feira. Se você ainda não é inscrito, peço que se inscreva no seu canal Rede Previdência, ative o sininho, compartilhe e curta mais de 1.500 vídeos à sua disposição sobre Previdência. E, importante, na próxima quarta-feira, 16 de março, às 19 horas, você terá um debate aqui importantíssimo com o seguinte tema: saiba evitar os erros dos servidores, dos advogados e dos indeferimentos do INSS. Tema que desperta muito interesse. E teremos dois astros do direito previdenciário. É o doutor Marcos Viquies, que inclusive foi servidor e agora é professor e advogado já há algum tempo, autor de obras com muito sucesso. E também o nosso doutor Alexandro Farinelli. Portanto, conto com a presença de todos vocês. Um ótimo final de semana. E canal Rede Previdência, este é o seu lugar.